Olá, vou fazer hoje uma videoaula ensinando vocês a fazerem fotonovela, tá? Então, a ideia é aprender a usar o PowerPoint para criar fotonovelas. Para isso, eu usei como recurso um programa chamado Atube Catcher, que eu baixei da internet no baixeaqui.com, e estou usando como referência o trabalho de Tiago Medeiros da Silva, da Universidade de Brasília, intitulado A Fotonovela como Recurso Pedagógico e Interdisciplinar. Bom, como vocês sabem, a história em quadrinhos e a fotonovela ela pode ser usada para muitos fins, inclusive o pedagógico. Nesse caso, nós vamos usar a fotonovela pensando no uso pedagógico e baseado também num programa chamado Saúde e Prevenção na Escola, que na cidade de Primavera do Leste desenvolve um trabalho com o uso das histórias em quadrinhos e das figuras para passar mensagens sobre sexualidade, drogas e etc. Quando você for usar o PowerPoint, ele tem muitos recursos e esse aqui é extremamente simples e que a garotada adora. Primeiro ponto é, se você for criar essa história, a história ela precisa ter um roteiro. Então, para você fazer um roteiro, você precisa primeiro reunir a turma, saber qual que é o texto que você vai fazer, né? Que história que você quer criar. Então isso pode se chamar brainstorm, que é aquele momento em que todo mundo vai dar as ideias, todo mundo vai jogar o que pensa, para daí se criar uma história. Depois que todo mundo colocou essas ideias, vocês vão pensar nos personagens que vão fazer parte dessa história. E aí você vai criar um roteiro. A importância desse roteiro é que sem ele você não consegue fazer um layout de quantos quadros você vai usar, de quantas imagens você vai usar, para você conseguir uma boa história com bom efeito. No exemplo que eu vou passar para vocês, imaginando que a gente tivesse já feito essa discussão em sala de aula, é uma história de um ratinho que é transformado em mouse. O sonho da vida dele era parar de ser perseguido pelos homens e o homem passar a achá-lo importante. Ele faz o pedido para uma fada madrinha dos ratos e o seu pedido é atendido. Então essa seria a nossa história, usando o PowerPoint, né? Como transformar esse texto numa fotonovela? Primeiro a gente tem que pensar na história, como a gente fez. Depois, quantos quadros nós vamos precisar para a nossa história, né? Quais vão ser as falas que a gente vai colocar em uso? Nesse exemplo, então, foi criado um roteiro, né? E as cenas seria assim: a primeira cena, né? O ratinho sofrendo nas mãos de um homem, né? E a frase que ele falaria seria: não aguento mais essa vida. A cena 2 seria uma cena desse ratinho rezando para a fada dos ratos. E a fala: ó fada dos ratos, quero que o homem goste de mim, que me queira em suas mãos. Na cena 3, a fada dos ratos falando com ele: se você se comportar e for um bom rato, eu concederei a você esse desejo. E por último, uma cena 4, ratinho transformado em mouse. E ele pensando: não era bem isso que eu tinha pensado. E aí termina a história. Então nós precisaríamos de 4 quadros para a gente fazer. Nesse caso, eu baixei imagens da internet, várias imagens que passaram a ser parte da minha história. E essas imagens eu vou fazer a inserção no PowerPoint. Então eu vou inserir mais um item aqui. Eu vou apagar os quadros. Vou inserir a figura que eu quero. Vocês lembram qual que é a primeira cena? É a cena do ratinho nas mãos de um homem. Então a gente pode pegar aqui, vamos inserir uma imagem que eu já tenho aqui do arquivo. Essa imagem, ela está aqui. A gente pode aumentar o tamanho dessa imagem.
É importante a gente pensar na fala que a gente quer, para a gente poder também posicionar como que a gente quer o nosso balão. E nós vamos inserir agora formas. Se vocês olharem aqui embaixo, vocês vão ver que tem várias formas. Entre elas, a forma do pensamento. Quando a gente pensa em animais, quando a gente fala uma história com animais, normalmente a gente usa o balão de pensamento, porque esse balão ele demonstra que o ratinho está pensando com ele. Aí você pode pôr o balão da cor que você quiser, né? Você pode escrever nesse balão e a gente pode escrever aquela frase que a gente pensou inicialmente, né? Ratinho, né? Não aguento mais esta vida. Então a gente joga isso aqui e cola dentro da frase. Nós teríamos já um quadro da fotonovela. Vamos dar um Enter. A gente pode fazer a mesma coisa aqui, né? Vamos inserir a outra imagem. Vamos lembrar primeiro qual que é a cena 2 que a gente criou. Então a cena 2 seria o ratinho rezando para a fada dos ratos. Então vamos lá. A gente vai pegar a imagem. Nós temos uma cena aqui que parece de um ratinho fazendo isso. Então parece que ele está com as mãozinhas unidas, ajoelhado ali. E a gente pode pôr a mesma coisa. Vamos inserir uma forma. Vamos pôr aquele balãozinho novamente. Na hora de fazer o roteiro é sempre importante perceber os espaços que vocês têm para poder criar corretamente o balão, né? Vamos posicionar ele melhor, que ele não ficou bom aqui. Vamos aumentar esse tamanho. A gente pode colocar esse balão mais aqui em cima. Vamos achar a ponta dele aqui para a gente colocar o pensamento aqui nele. Aqui. Qual que é a frase mesmo que a gente tinha pensado? Essa aqui. Aí a gente cola a frase. Ó, ficou. Agora ficou melhor a gente posicionando a fala do ratinho. É uma cena interessante. Vamos para a próxima cena. A gente vai inserir mais uma imagem. Agora seria a fada falando com o ratinho. Eu tinha pensado em colocar uma sereia falando, mas eu acho que a fada é mais interessante. Aqui eu peguei uma imagem, uma personagem de um filme, olhando para baixo, que dá a entender que ela está conversando com o ratinho. Como é uma pessoa, a gente pode inserir então um balão diferente. A gente vai usar um balão de fala mesmo. Pode ser um balão nesse formato aqui, por exemplo. A gente pode colocar aqui e posicionar o balão vindo da boca dela. Vamos buscar a frase. Essa seria a cena 3. E a gente posiciona a cena 3. Dá para ajustar o tamanho aqui. Ajusta-se a ponta do balão. E vamos para a última cena. A última cena, eu vou inserir uma última imagem com o ratinho transformado em mouse. E aí, onde vem o desfecho da história. Como é um ratinho, a gente pode inserir de novo a imagem de pensamento. Vamos achar um lugar que fique bem posicionado essa historinha, para não tampar também a cena. E aqui a última palavra, né?
e a nossa história está pronta. A gente pode inserir, por exemplo, agora um word art para colocar a palavra fim. Colocar em laranja uma cor, uma vermelha, uma cor preta, em que ele vai se destacar. E a gente vai escrever em caixa alta fim. A gente posiciona isso aqui embaixo e a gente tem a nossa foto novela pronta. Nós vamos salvar essa história. E aqui está pronta a nossa história. Vamos ver como ela ficou. Então é extremamente simples o uso do PowerPoint para a nossa fotonovela. A gente criou vários. Então nós temos a história do ratinho, ele pensando, a fada dando o desejo e por último o que ele se transformou. Para essa história, se vocês perceberem, eu usei o PowerPoint, um programa extremamente fácil de usar, mas se vocês usam o Linux educacional, vocês podem usar o LibreOffice Impress, que é um software livre e que você pode fazer um download nos computadores. Ele também roda no Windows e roda no Linux, tá? Os dois programas são muito bons e você pode usar. Caso você queira imprimir essas imagens, você pode, ou daqui como nós fizemos, a fazer uma apresentação, ou você pode salvar esse arquivo em PDF, por exemplo. Então você vem salvar como, você pode deixar o mesmo título e na hora de fazer na hora de salvar, você pode salvar ele em JPG ou PDF. Eu vou salvar ele como imagem, tá? JPG, e vou salvar a pasta toda. Ele vai me perguntar se eu quero todos os slides, eu digo que eu quero todos os slides. E aí ele diz que está ok. Se eu for lá na minha pasta, eu vou olhar aqui essa pasta e eu tenho todos criados em slides. Essas figuras, por exemplo, se eu quiser depois colocar em outro lugar, imprimir num tamanho maior, fazer um cartaz, eu consigo manipular às vezes usando o próprio Word para criar essa história. É isso aí, essa é a nossa aula de hoje. Agradeço a todos.